Olá pessoal, bom dia. Eu sou Thiago Nascimento, sou neurologista e nerd e tô aqui para trazer uma pergunta. E se o Thor tivesse Alzheimer? E aí? Então, nosso querido ator que faz o Thor no mundo da Marvel, Chris Hemsworth, nome difícil de falar, viu? Não sei se acertei não, mas ele gravou uma série, né, recentemente para Disney Plus, uma série que é da National Geographic, que se chama Limitless. Então, essa série é uma série que tem 6 episódios. Ela mostra realmente ele levando o seu corpo ao limite, né, como o próprio nome da série diz. E ele vai questionar muita coisa sobre saúde aí, né? Saúde, como é que estão alimentação, estilo de vida. Então essa série acaba mostrando isso, esses desafios no limite que muitas vezes a gente faz. E o que foi interessante foi o seguinte: durante essa série, o ator passou por uma série de exames, né? E um dos exames que o ator fez foi o exame, um dos testes de Alzheimer que se tem, teste genético, né? E nesse teste genético, ele mostrou que tinha uma propensão genética, tanto vindo do pai quanto vindo da mãe, para poder desenvolver Alzheimer. E aí, poxa, o ator vai parar porque ele vai ter Alzheimer, e aí, como é que faz isso aí? Então, assim, gente, que danado é Alzheimer? O que é Alzheimer, né? Será que nosso querido Thor, Deus do Trovão, famoso da Marvel, vai ter Alzheimer? Então, assim, o Alzheimer é uma das principais demências, é a mais comum demência que existe no mundo. Então, assim, ela é uma demência que é muito comum. Mas a maioria dela não está ligada ao fato de ter uma história familiar. Muitas vezes é um caso esporádico, então é um caso que não tem a ver com o fato da mãe ou o pai ter tido. Então a maioria das vezes não está ligada a essa questão unicamente genética. A maioria dos casos vem porque o indivíduo tem uma série de outros fatores que contribuem para isso, né? Então, assim, poxa, e aí essa questão genética aí, como é que isso é importante? Então, como é que essa doença se desenvolve, né? Como é que essa doença se desenvolve, como é que essa doença começa? Então, das teorias, ela tem a ver com o acúmulo de uma substância, que tem a ver justamente com a camada externa do neurônio, a camada fora do neurônio. Então, nessa camada fora do neurônio, eu tenho uma proteína que ela começa a se acumular ali. Ela começa a se acumular e eu não consigo reciclar. Então é como se fosse uma limpeza. O organismo ele vai aproveitando as substâncias que a gente tem. Nosso organismo humano funciona dessa forma. E aí, de repente, essa proteína se acumula. E essa proteína a gente chama de beta-amiloide. Essa proteína beta-amiloide, ela atrapalha a conexão entre os neurônios. Lógico, os neurônios não se tocam. Eles se comunicam através de uma fendazinha, um espaçozinho que a gente chama, né, de sinapse. É ali que ocorre a sinapse, né? Esse espaço entre um neurônio e o outro. E aí essa proteína se acumula ali e começa a causar os sintomas do Alzheimer, né? Outra teoria é a teoria dentro da célula. Então ocorre uma coisa fora da célula e ocorre outra coisa dentro da célula. Dentro da célula a gente tem um esqueletinho lá. Esse esqueletinho é todo arrumado, todo bonitinho. Porém, vamos dizer que essas proteínas de lá de dentro comecem a ficar doentes. Elas comecem a se acumular de uma forma estranha. Elas comecem a não se degradar também. E aí a gente tem um acúmulo de uma proteína que se chama tau. Então formam uns emaranhados lá dentro. Esses emaranhados lá dentro que acabam fazendo com que esses neurônios muitas vezes morram. Eles percam a forma deles. Então, existem 2 mecanismos básicos aí que ocorrem justamente essa destruição e essa dificuldade, né, no funcionamento do neurônio. E isso ocorre por quê? Não se sabe. A gente tem fatores genéticos, a gente tem muitos fatores aí que contribuem para tudo isso, né? E aí a gente vem para a questão. Pronto, mas aí ele fez o teste que o Chris Hemsworth, que nome difícil, hein? Ele fez o teste. Então,
O criador da série, junto com o Chris, é o Darren Aronofsky. Aronofsky, vocês devem conhecer por vários filmes, como Cisne Negro, ele é o diretor de Cisne Negro, foi o diretor de Requiem para um Sonho, Pi, filmes muito bacanas, assim, e sempre tem uma questão psicológica aí. Foi feito o teste genético e ele disse assim, olha, se você quiser não falar na série sobre essa questão do teste genético, você não fala, mas Chris Hemsworth preferiu falar. Ele preferiu trazer isso à tona para poder as pessoas se transformarem, se conscientizarem mais. Mas peraí, se ele tem a propensão genética, para que ele ia falar? Ele ia se sentir mal, ele vai se sentir depressivo, ele vai largar a carreira dele? Não, tem tudo a ver com essa série Limitless. Quais são os dois tipos, né? Esses dois caminhos do Alzheimer que a gente tem? A gente tem um caminho do Alzheimer, que é o caminho relacionado a uma doença esporádica, que pode acontecer pelo acaso, digamos assim. Ou seja, os fatores genéticos, junto com os fatores sociais, junto com vários outros fatores alimentares, estilo de vida. E tem a doença que é puramente genética. Essa puramente genética é raríssima. Então, o que acontece nessa doença puramente genética? Ela vai acontecer justamente porque vão ser genes específicos. O que é um gene? O gene é a parte de um cromossomo que cria uma proteína e que pode criar uma proteína doente, que causa aquelas patologias, aquelas situações que eu te falei anteriormente. Esse Alzheimer, geralmente, que é o Alzheimer genético mesmo, que é o Alzheimer familiar, ele geralmente é um Alzheimer precoce. Por quê? A doença de Alzheimer costuma ocorrer mais de pessoas mais velhas, mais de 65 anos, né? É muito raro o Alzheimer atingir pessoas com menos de 65 anos. Então, são geralmente autossômicas dominantes. Que danado é isso? Quer dizer que o pai passa diretamente para o filho e o filho vai ter a doença. Mas isso é raro. E os genes que geralmente são associados a isso são genes que chamam um nomezinho estranho, PCM, PC1, PC2, né? Que são genes que justamente têm a ver com aquela reciclagem que eu falei anteriormente, aquela reciclagem extracelular, né? Aquela reciclagem fora do neurônio, não dentro do neurônio. E essa reciclagem ruim ocorre através desses genes. E aí o que acontece? Essas pessoas têm realmente um risco de ter Alzheimer precoce. E quem mais tem essa reciclagem ruim também, tem esse defeito também associado, são as pessoas que têm síndrome de Down, ou seja, a trissomia do 21. Por quê? Porque eles têm um gene a mais que pode ter esse defeito. É justamente o 21, muitas vezes, que tem esse gene a mais, traz esse gene a mais que pode ter esse defeito. Mas esse é o caso de Chris Hemsworth? Não, esse não é o caso dele. O caso dele é um caso da outra parte, do esporádico. Poxa, e gene no esporádico, então gene também influencia. Então aí a gente começa a entender que a doença de Alzheimer, na maioria das vezes, é multifatorial. E um dos genes que foi o teste que ele fez, foi a apolipoproteína E, e a E4, ou Epsilon4, né, como alguns chamam. Essa apolipoproteína, ela pode ser fornecida pelo pai e pela mãe. E geralmente, quando tem um dos pais que fornecem, ele aumenta esse risco de desenvolver Alzheimer. Quando tem os dois, aumenta mais ainda o risco de ter Alzheimer. Só que antigamente o pessoal olhava para esse gene e achava, poxa, o pessoal vai ter Alzheimer. É que Alzheimer é Alzheimer precoce? Não, é o Alzheimer tardio. Só que essa proteína, ela está totalmente ligada ao estilo de vida do indivíduo. A gente sabe que quem tem essa proteína, existem fatores modificáveis que pode fazer com que essa proteína não tenha necessariamente, ou melhor, que esse gene, né, não tenha necessariamente um efeito. Então, quais são os fatores junto desse gene que influenciam? Olha só, vamos lembrar agora, vamos voltar para aquele Thor lá de Endgame, né? O Thor lá do Avengers Endgame. O Thor tava lá, depressão gravíssima, porque não tinha conseguido derrotar o Thanos, né? E não conseguiu trazer o pessoal de volta, tava triste, e o Thor ficou lá jogando videogame, bebendo bastante obeso, sem fazer atividade física, tinha engordado, né? Esse Thor aí é o Thor que vai ter o Alzheimer. E não é Alzheimer precoce, é Alzheimer tardio, lembre. Porque ele tem o gene da apolipoproteína. Só que ele tá fazendo o quê? Tabagismo, estão fumando bastante, bebida alcoólica, sem atividade física,
comendo alimentos que têm muita gordura, então aumento do triglicérides, aumento do colesterol do indivíduo, né? Então, colesterol alto, hipertensão, diabetes, né? Sem realizar atividades físicas, obesidade, tudo isso contribui juntamente com esse gene que ele tem para trazer esse Alzheimer. Não é Alzheimer precoce, mais uma vez, é Alzheimer tardio. Então, o que é que a gente fez? A gente vai para o nosso Thor, Amor e Trovão. Lá no Thor, Amor e Trovão, ele faz aquela atividade física e é justamente aí que nosso Thor, ele diminui sensivelmente, de maneira muito importante, o risco dele desenvolver Alzheimer. Então, veja como muitas vezes a informação é passada, né? O ator, hoje, ele está muito focado nessa questão, né? Ele já é um indivíduo que é focado na questão da atividade física, no bem-estar, o Chris Hemsworth. Ele tem 3 filhos, né? Mora lá, se eu não me engano, na Austrália, né? E o que ele quer é se manter justamente jovem, né? Cuidando da saúde. Então, assim, a doença de Alzheimer, ela é uma doença multifatorial. E quais são os sintomas da doença do Alzheimer? Muitas vezes os primeiros sintomas são sintomas relacionados à memória. Lembrando que muita coisa interfere em memória. Então é muito comum a gente ver pessoas se queixando de memória, porém nem sempre quer dizer que é doença de Alzheimer. Então a doença de Alzheimer é uma demência. E para a gente dizer que uma doença é uma demência, tem que afetar as atividades diárias. Então não adianta dizer diárias. Não adianta dizer que eu estou esquecido, mas eu consigo fazer tudo. Eu consigo fazer tudo com tranquilidade, eu consigo ter uma vida tranquila, eu consigo quando faço uma atividade, eu quando converso com meus amigos, eu estou bem, né? Então, assim, memória tem muita coisa que afeta. Sono, ansiedade, agitação, preocupação. Mas a gente tem que entender se essa memória ela está afetando as atividades diárias, pagar conta, coisas importantes que são para o desempenho, né, nosso do dia a dia. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a doença de Alzheimer, né? Com certeza tem muita coisa mais para falar, mas aí vamos fazer com que o nosso Thor, ele não tem Alzheimer, né? Então, hoje, o que a gente tem que focar é o quê? Atividade física, alimentação saudável, né? Corrigir fatores como hipertensão e diabetes, que é extremamente importante, ou alteração de colesterol, né? E, dessa forma, evitar desenvolver uma doença de Alzheimer. Lembrando que existem outras demências, e às vezes tem demências associadas, e uma das principais é a demência vascular. A demência vascular é causada pelo quê? Por esses fatores que eu acabei de falar, hipertensão, diabetes, que muitas vezes vai causando micro AVCs e que causam a piora do quadro da cognição do paciente, né? Então, memória, comportamento, tudo isso vai sendo alterado com o passar do tempo. Lembrando que a doença de Alzheimer é uma doença que não tem cura, né? Ela tem tratamento sintomático. Então, o melhor que a gente pode fazer por ela hoje é prevenir. Então, muito obrigado por acompanhar aqui os vídeos do canal. Eu vou estar sempre trazendo esse conteúdo neuronerd aí. Curtam o vídeo, comentem, sugestões de pauta, sugestões de próximos temas que eu posso abordar. Sigam o canal, lógico, e eu vou estar aqui toda semana para poder estar discutindo um tema neuronerd com vocês. Valeu!